A felicidade e a desgraça compartilham o mesmo aroma, o cheiro das noites em claro. Valentina sabia disso como ninguém. A noite branca teimava em não ceder lugar à escuridão, como se a própria natureza sussurrasse: não durma, pois ao acordar, tudo será diferente. Ela olhou o relógio pela enésima vez, 1:30 da madrugada, e lá fora a claridade persistia, como um crepúsculo que se recusa a terminar. Uma ansiedade difusa a mantinha acordada, um pressentimento que não a deixava fechar os olhos. O quarto na comunalca do bairro Vasilevski, apesar dos 4 anos de convivência, parecia mais apertado e desconfortável do que nunca. 12 metros quadrados herdados do avô, num prédio antigo de tetos altos e assoalho que rangia a cada passo. Na porta, como um lembrete silencioso de suas inquietações, pendia o vestido de noiva da avó, reformado com esmero por uma costureira local. O cetim branco, agora levemente amarelado pelo tempo, ainda conservava as rendas tão delicadas quanto no dia em que foram feitas. A peça respirava história, a história sólida e tranquila da família Orlova, sem dramas nem arestas. Mas por que então, aquele vestido não trazia a leveza de um sonho realizado, e sim o frio de um presságio? Daqui a 2 dias, ela se tornaria uma Kronskaya. A ideia de repente soou estranha, como uma etiqueta de roupa alheia colada por engano em sua blusa nova. Valentina sentou-se na cama, abraçando os joelhos. Algo dentro dela resistia, uma voz surda que não a deixava em paz. Não era apenas o nervosismo de uma noiva. Era algo mais profundo, uma inquietação que parecia vir do futuro, como uma mão invisível tentando alertá-la. Levantou-se e aproximou-se da janela. Petersburgo não dormia. A luz prateada banhava os telhados, transformando a cidade em um cenário de teatro, onde os fantasmas do passado encenavam suas peças eternas. "O que está acontecendo comigo?", murmurou, encostando a testa no vidro fresco. Todas as noivas ficam ansiosas antes do casamento, mas nem todas pensam em fugir no meio da noite. De onde tinha vindo aquele impulso? Fugir para onde? E por quê? A ideia, no entanto, já havia se enraizado em sua mente, latejando nos templos como um aviso. Sua memória voltou ao dia em que conheceu Igor. A construtora Granite havia se mudado para um novo escritório, e Valentina, recém-formada em economia, tremia ao enfrentar seu primeiro emprego de verdade. O engenheiro-chefe Kronsky entrou na contabilidade com plantas baixas em uma mão e um café na outra, alto, de ombros largos, olhar atento e queixo firme. Quando sorriu, ela sentiu o fôlego faltar. Naquele momento, não notou o brilho frio em seus olhos, aquele traço que agora a atormentava. A certeza de quem está acostumado a conquistar o que deseja, não importa o custo. "Novata?", perguntou ele, e ela apenas assentiu, incapaz de articular uma palavra. Igor era daqueles homens que não aceitavam um não como resposta. Cortejou-a com gestos grandiosos, jantares em restaurantes caros, uma atenção que a fazia sentir-se como a protagonista de um filme, a Cinderela que finalmente encanta seu príncipe. Mas as histórias de fadas não contam o que vem depois do felizes para sempre, depois que a música do casamento termina e os créditos rolam. "Será que só não estou acostumada à felicidade?", pensou, afastando-se da janela. O telefone sobre a mesinha de cabeceira parecia esperar por uma decisão. Pegou o aparelho e discou o número. Após o terceiro sinal, ouviu a voz familiar do outro lado da linha. "Valesha, o que aconteceu, minha netinha?" "São 3 da manhã. Vovó, desculpe acordar a senhora." Valentina tentou soar animada, mas Ana Petrovna, com seus 30 anos de magistério em literatura, conhecia bem demais sua neta. "Não é uma pergunta, é uma constatação. Você está em dúvida." "Como a senhora adivinhou?" "Antes do meu casamento, eu também não dormi à noite." "É normal, minha filha." Valentina respirou fundo. "Vovó, acho que algo está errado. Não consigo explicar. É só uma sensação." Houve um silêncio. Depois, a voz da avó, baixa mas firme. "Valesha, confia no seu coração. Ele raramente engana, especialmente o seu, tão puro e bom. E se for só medo, um medo bobo de criança? Medo e pressentimento são coisas diferentes. O medo paralisa, o pressentimento nos move." Ana Petrovna fez uma pausa. "O que você quer fazer?" "Quero vê-lo. Agora. Preciso falar com ele." "Então faça isso. Às 3 da manhã. Seu avô, que Deus o tenha, costumava dizer: quando hesitar, haja. Se não, a dúvida vai devorar você por dentro." Valentina sorriu, lembrando de Sergei Nikolaevich, o veterano de guerra de postura ereta e olhar claro, cujos conselhos, embora raros, eram sempre ouvidos com atenção. "Obrigada, vovó. Beijo forte." "Eu também, minha querida. Ligue quando chegar em casa. A qualquer hora." O telefone emitiu um bip curto.
Valentina vestiu-se rapidamente, jogando sobre os ombros uma jaqueta leve. As noites de junho o enganavam com seu calor aparente. Ao sair, lançou um último olhar para o vestido de noiva, cujo cetim brilhava suavemente na penumbra. O cheiro de umidade e gatos dominava a escadaria da comunalca. Desceu os degraus gastos com cuidado, tentando não acordar os vizinhos. A cidade a recebeu com uma brisa fria vinda do rio e uma luz espectral. Deve ter ônibus circulando, pensou, dirigindo-se ao ponto. Petersburgo à noite era como um palco montado para outra peça, bem diferente da que se encenava de dia. Ruas desertas, o eco dos próprios passos, sombras misteriosas nos portões. Valentina estremeceu, mas não era medo, era determinação. No ponto teve que esperar. Observava a água do canal escura, salpicada de reflexos prateados dos postes. 2 anos antes, jamais imaginaria estar ali, morando em Petersburgo, trabalhando em uma empresa de prestígio, prestes a se casar com um homem bem-sucedido. Tikhvin, sua cidade natal, com seu ritmo lento e suas ruas onde todos se conheciam, ficará para trás. Eu cresci e deixei aquela vida para trás, como um vestido infantil que não serve mais, refletiu, recordando o dia em que a avó a despedira na estação. Anna Petrovna não chorou, apenas a abraçou com mais força do que de costume e disse: "Você voltará diferente, mas sempre será minha Valesha." O ônibus chegou de repente, velho, barulhento e quase vazio. Valentina sentou-se no fundo, encostando a testa no vidro. A cidade desfilava lá fora como um sonho. Igor morava do outro lado, na região de Petrogradsky, em um prédio novo com porteiro eletrônico e interfone. Entre seus mundos havia um abismo, não apenas o rio Neva, com suas pontes levantadas à noite. Sua família era de leningradenses de berço, com apartamento no elegante bairro de Kamenoostrovsky, carro importado e dacha em Komarovo. E ela? Uma moça do interior, sem dinheiro nem influências. Uma história de Cinderela, pensou, observando os prédios que passavam. Mas será que realmente acreditava nela? O ônibus serpenteava pelas ruas noturnas, levando-a cada vez mais longe de Vasilevsky. Valentina lembrou-se de como Igor a ajudara a conseguir a promoção a contadora sênior, falando a seu favor com a direção, embora ela tivesse apenas 6 meses de casa. "Você é competente", dissera ele na época, "eu só aprecio o inevitável." Ela fora grata, mas agora, naquele ônibus quase vazio, aquela gratidão pesava como uma dívida incômoda. "Eu amo", repetiu para si mesma. "Amo sua confiança, sua força." A frase ficou incompleta. Algo essencial escapava, um detalhe que ela deixara passar, distraída com os preparativos do casamento. Quando o ônibus parou em seu ponto, Valentina hesitou antes de descer. As portas fecharam-se e não houve escolha. Agora estava sozinha em uma rua deserta. A região de Petrogradsky dormia, envolta na luz fantasmagórica da noite branca. Ela apressou o passo, o som dos saltos ecoando no asfalto. O que diria ele? Que não conseguia dormir? Que sentirá saudades? A verdade era mais simples e ao mesmo tempo mais complexa. Precisava olhar em seus olhos, entender se havia se enganado ao confiar. O prédio de Igor ergueu-se diante dela, moderno, de vidro e concreto, estranho e hostil. Valentina parou, fixando os olhos nas janelas iluminadas do 6º andar. A luz em seu apartamento estava acesa, e de repente todas as dúvidas, toda a incerteza, ganharam uma forma nítida e cruel. Ela não confiava nele. Nunca havia confiado, na verdade, mas temia admitir isso até para si mesma. Seus dedos tremiam ao pressionar a campainha. Nenhuma resposta. Tentou novamente. Silêncio. Com um suspiro trêmulo empurrou a maçaneta, a porta cedeu com uma facilidade inesperada. Não trancou. Estranho. O corredor a recebeu com uma penumbra carregada do cheiro de um perfume caro, feminino que não era de Igor. Valentina congelou, ouvidos atentos. Do fundo do apartamento, vozes abafadas e risadas, uma masculina, outra feminina, e chegavam até ela como facas. Os passos foram pesados, como se suas pernas tivessem se enchido de chumbo. A sala, fundida com o quarto, afundava na meia-luz. Sobre a mesinha de centro, uma garrafa de uísque pela metade, 2 copos, roupas espalhadas sem cerimônia. E então, no sofá, o tempo parou. Igor, semi-vestido, cabelos despenteados, abraçava uma loira de cabelos claros, a camisa dele cobrindo mal seu corpo. Valentina reconheceu-a imediatamente, Svetlana, do departamento de vendas, sempre sorridente, com covinhas nas bochechas. Svetlana. Igor levantou-se de repente, cambaleando. O cheiro de álcool precedia, ácido e pesado. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era pastosa, os olhos vidrados. Valentina sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre ela. As palavras ficaram presas na garganta.
Vovó, não é o que você está pensando, gaguejou ele, tentando se aproximar, mas tropeçando na mesinha. Foi só um tipo de despedida de solteiro. Com uma garota. A voz de Valentina soou estranha, como se viesse de longe, seca e oca. Svetlana, vista-se e vá embora. Desculpe, eu não sabia, murmurou a moça, tentando cobrir as pernas com a barra da camisa. Calha a boca, rugiu Igor, virando-se novamente para Valentina. Escute, eu bebi demais, não me lembro de nada. Juro, não significou nada. O casamento vai acontecer, como combinamos. Suas mãos, frias e úmidas, agarraram o pulso dela. Solte-me, pediu ela, baixa. Deus valha, o que foi? Todos os caras fazem isso antes do casamento. Sua tentativa de sorriso saiu torto, patético. Última liberdade, entende? Ele virou-se para Svetlana. Vista-se e vá embora. A garota apanhou suas coisas às pressas, evitando olhar para Valentina. Igor, eu vou embora. Cada palavra doía como se arrancada de sua carne. Não haverá casamento. Pare com isso. Ele a segurou pelos ombros, os dedos afundando em sua pele. Você vai destruir tudo por uma bobagem? Eu te amo. Foi só sexo com uma colega de trabalho. Valentina sacudiu suas mãos, chamando as coisas pelos nomes. Sexo. Com outra mulher. Na nossa cama. Eu não me lembro, explodiu ele. Não me lembro de nada, entende? Os amigos a trouxeram para o meu despedida. Bebi demais. Você vê como eu te amo. Valentina deu um passo para trás. Algo dentro dela se partiu. A vovó tinha razão. O coração não mente. Que diabos a sua avó tem a ver com isso? Igor esticou a mão novamente. Essa sabedoria de aldeia. Gente grande vive diferente, entende? Perdoa, segue em frente. Adeus, Igor. Espere. Mas ela já havia se virado, quase correndo pelo corredor, agarrando a bolsa na saída. As lágrimas turvavam sua visão enquanto descia as escadas aos tropeços, sem esperar pelo elevador. O ar noturno golpeou seu rosto. Valentina correu sem rumo, só longe daquele prédio, daquelas mentiras, daqueles pedaços de sonho espalhados pelo chão. Os pulmões ardiam, o coração batia descompassado, mas ela não parou até que as forças a abandonaram. Encostou-se a um gradeamento de um pequeno parque, curvada, mãos nos joelhos. As lágrimas caíam no asfalto, quentes e inúteis. Como pude ser tão idiota? Acreditar nele, acreditar nessa farsa. Não percebeu, a princípio, os 3 rapazes que emergiram das sombras. Jovens bêbados com sorrisos lascivos. Olha só, uma gostosa chorando, arrastou um deles, o mais alto, com as têmporas raspadas. Por que chora, bonequinha? O outro, baixinho e de jaqueta de couro, riu. E ainda por cima é grossa. A gente só queria animar você. Eles a cercaram, bloqueando qualquer saída. O cheiro de álcool e suor era sufocante. Saiam do meu caminho. Valentina tentou se espremer entre eles, mas o alto a segurou pelo braço. Aonde tão com pressa? A noite mal começou. Solte-a. A voz masculina, baixa e firme, cortou o ar como uma lâmina. Os rapazes viraram-se. A alguns passos, um homem baixo e robusto, de macacão de trabalho e uma bolsa gastas de ferramentas no ombro, observava-os com calma. E você quem é? Desafiou o alto. Alguém que sugere soltar a moça. O estranho não piscou. E ir embora enquanto ainda estão inteiros. Ah, é? Sozinho contra 3, cuspiu o baixinho, mostrando os dentes. Não é uma questão de números, respondeu o homem sereno. É uma questão de bom senso. Vocês realmente querem testar? O alto soltou o braço de Valentina com um empurrão. Vamos, cara? Não vale a pena. O terceiro, o mais novo, balançou a cabeça. Tem mais garota no bar. Vamos embora. Da próxima vez pode não ter tanta sorte, rosnou o alto, lançando um último olhar para o estranho antes de sumir na curva da rua com os outros. Valentina respirou fundo, enxugando as últimas lágrimas. Obrigada. Não sei o que teria feito. Não foi nada, disse o homem, encolhendo os ombros. Perigoso uma moça sozinha à noite, ainda mais numa hora dessas com as pontes levantadas. Ele se aproximou, e à luz fraca do poste, Valentina viu seu rosto, traços simples, olhos bondosos, uma barba por fazer que lembrava os homens de sua cidade natal, Tikhvin. Tolia, apresentou-se ele, estendendo a mão. Anatoly Belov. Volto de um concerto de emergência, um cano estourado no grande. E você, Valentina? Ela apertou sua mão firme, mas gentil. Valha. Para onde precisa ir? Ilha Vasilevsk, suspirou ela. As pontes estão levantadas até de manhã, lembrou Tolia. Mas tem um apartamento aqui perto, na Petrogradskaya. Pode esperar até amanhã, se quiser. Eu durmo no chão, juro. Falava sem afetação com uma sinceridade que, contra toda lógica, fez Valentina acreditar.
Se não for incômodo. Nenhum incômodo. Ele sorriu. Vamos, é perto. O apartamento de Anatoly era pequeno, um cômodo em um prédio antigo, mas limpo e arrumado com um mínimo de móveis. Nas paredes, posteriores de peças teatrais emoldurados. As estantes, porém, transbordavam de livros. Chá. Café, ofereceu ele, ajudando-a a tirar o casaco. Chá, por favor. Valia olhou ao redor, surpresa. Você tem tantos livros. Gosto de ler, admitiu Tolia, enrubescendo um pouco enquanto ligava a chaleira. E de teatro? Apontou para os posteriores. Trabalho num grupo amador do conselho local. À noite, depois do serviço. Você é ator? Perguntou ela, intrigada. Tento ser, riu ele, tirando uma caixa de bolacha simples da despensa. Desculpe, não tenho nada de especial para acompanhar. Não, está ótimo. Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha. Tolia serviu o chá em caneca sem frescura, e por um momento só se ouviu o tilintar das colheres. E você? Perguntou ele depois de um gole. Se não for indiscreto, por que chorava no meio da noite? E Valia, sem saber por que, contou tudo. Igor, o casamento, o que havia visto naquela noite. Tolia ouviu em silêncio, apenas franzindo a testa de vez em quando. Sabe, disse ele quando ela terminou, talvez seja melhor assim. Melhor descobrir agora do que depois, quando fosse mais difícil se afastar. Eu sei, suspirou Valia. Só dói. A dor passa, respondeu Tolia, suave. A gente acredita em contos de fada, a Zolu e o príncipe. Mas na vida real, às vezes o que brilha por fora está podre por dentro. E o que parece simples. Ele hesitou, como se surpreendesse com suas próprias palavras. Bom, desculpe. Não sou bom com. Eu não sei falar bonito. Concluiu Tolia, como se desculpando pelo jeito rude das palavras. Mas Valia o olhou com uma sinceridade que dispensava qualquer eloquência. Os olhos dela pousaram no cartaz de teatro pendurado na parede, meio desbotado pelo tempo. Me conte sobre o teatro, pediu baixinho. Sobre os seus sonhos. E então Tolia falou. Falou do orfanato onde cresceu, da professora que levava as crianças a peças teatrais nos fins de semana, do primeiro papel em uma apresentação amadora, um soldado com falas decoradas à pressa. Falou do sonho absurdo, quase vergonhoso, de um dia interpretar Hamlet. Ridículo, não é? Um encanador de emergência sonhando com Shakespeare, riu, envergonhado. Nada ridículo, Valia abanou a cabeça, firme. É lindo. E assim seguiram conversando até o amanhecer. Sem perceber, Valia começou a contar da própria infância em Tiquim, da avó professora que lhe ensinou a amar livros, do desejo obstinado de ser independente. Até que, quando o céu já clareava além da janela, algo dentro dela se rompeu. As lágrimas vieram sem aviso, como uma represa que desaba, toda a tensão, toda a decepção daquela noite se transformando em soluços incontidos. Tolia tocou seu braço com hesitação, os dedos grossos e calosos desconfortáveis naquele gesto de consolo. Tudo vai se ajeitar, murmurou. Você é forte. Ela levantou o rosto molhado e encontrou algo em seu olhar, uma sinceridade quente sem artifícios. Sem pensar, Valia se inclinou para a frente e o beijou com um desespero que parecia mais um grito por socorro do que paixão. Tolia congelou por um instante, então, com cuidado mais firmeza, afastou-a. Você não está em si agora, disse suave. E eu não quero ser aquele de quem você se arrepende amanhã. O rubor queimou as faces de Valia. Desculpe, gaguejou. Não sei o que me deu. Não tem nada, ele se levantou. Você precisa descansar. Deite no sofá, eu durmo no chão. Mas é desconfortável. Estou acostumado, Tolia sorriu, um sorriso cansado. No orfanato a gente dormia em pior. Tirou lençóis limpos do armário, arrumou o sofá para ela com movimentos rápidos e eficientes, enquanto jogava para si mesmo um cobertor gasto e um travesseiro achatado no chão. Boa noite, Valentina, disse, apagando a luz. Amanhã os pontes estarão de volta e eu a levo para casa. Valia deitou-se olhando para o teto, ouvindo a respiração regular de Tolia na escuridão. Era estranho, mas pela primeira vez naquela noite interminável, sentiu algo parecido com paz. O coração raramente engana, lembrou-se das palavras da avó, e fechou os olhos. Dezembro de 2021. A neve caía em flocos largos, cobrindo Petersburgo com um manto branco. Valentina estava encostada na janela, a testa colada ao vidro gelado. Na parte Petrogradskaya, no apartamento espaçoso de Igor, agora delas, tecnicamente, fazia calor, mas uma sensação de frio persistia dentro dela, como se tivesse se instalado nos ossos. Mamãe, olha o que eu desenhei. A voz fina de Sônia a fez virar-se. A menina estava sentada à mesinha baixa, segurando um lápis de cor com concentração.
À sua frente, uma folha de papel com um desenho cuidadoso, uma casinha, uma árvore de Natal, um boneco de neve. Para seus quase 3 anos, Sônia desenhava com uma precisão surpreendente. Mostra pra mamãe, querida. Vale ajoelhou-se ao lado da filha. Sônia era uma criança diferente, quieta, pensativa, com um olhar sério demais para a idade nos olhos castanho escuros. Raramente fazia birra, chorava pouco, adorava folhear livros e rabiscar. Traços finos, cabelos em tom de castanha, um queixinho teimoso. Valha muitas vezes se pegava pensando que a filha não se parecia nem com ela nem com Igor. A porta da frente bateu. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Cheguei. A voz de Igor soou irritada. Por que está escuro na entrada? Valha suspirou, beijou a cabeça da filha e foi receber o marido. Em 3 anos e meio de casamento, aprenderá a decifrar seus humores pelos menores sinais, a entonação, o ritmo dos passos, até o jeito como girava a chave na fechadura. Oi, o jantar está pronto, disse, ajudando-o a tirar o casaco. Igor resmungou algo incompreensível, passou direto para a sala sem sequer olhá-la. Mais magro, com olheiras fundas, parecia ter envelhecido além dos seus 35 anos. Papai. Sônia correu da sua sala segurando o desenho. Igor forçou um sorriso, abraçou a filha com um braço distraído. O que é isso? Bonito, deu uma olhada rápida. Deixa no meu escritório, eu vejo depois. O papai está cansado. O rostinho de Sônia ficou imóvel por um segundo, mas ela não chorou. Apenas assentiu com uma compreensão que não deveria caber a uma criança de 3 anos. Como tudo mudou, pensou Valha, observando-os. A cena naquele apartamento na noite branca antes do casamento que não aconteceu, deveria ter sido o fim. Mas a vida tinha outros planos. Um mês depois daquela noite, Valha descobriu que estava grávida. Demorou a contar a Igor, mas quando finalmente ligou, ele a surpreendeu. Eu vou consertar tudo, disse. Vamos nos casar. Teremos uma família de verdade. O casamento aconteceu em outubro, discreto, quase secreto. Muitos amigos se recusaram a ir, desaprovando a reconciliação tão rápida. A avó Ana Petrovna veio de Tiquim, mas passou a noite toda olhando para o noivo com uma desconfiança mal disfarçada. E então, em janeiro de 2019, nasceu Sônia. Nos primeiros meses, pareceu que tudo daria certo. Igor se orgulhava da filha, carregava-a nos braços, gabava-se dela no trabalho. Mas algo se quebrou. Talvez fosse a promoção a chefe de departamento, que trouxe consigo novas ambições e uma irritação constante. Ele passou a chegar tarde, a se trancar no escritório em casa, a exigir silêncio. Amanhã vamos para a dacha dos meus pais, anunciou Igor, cortando seus pensamentos. Meu pai nos convidou para o fim de semana. Prometeu me ensinar a pescar no gelo. Com este frio, Valha franziu a testa. E levar a Sônia também? Não comece, cortou ele. Meus pais querem ver a neta, e eu preciso sair da cidade. Não adiantava discutir. A dacha dos pais de Igor, perto de Zelenogorsk, era uma casa de 2 andares sólida, com lareira e todo o conforto. Mas a presença da sogra, uma mulher fria e altiva, transformava cada visita em um teste de resistência para Valha. Tá bom, vou arrumar as malas, suspirou. À noite, depois de deitar Sônia, Valha sentou-se na cozinha, separando as roupas da filha para a viagem. Igor entrou sem fazer barulho, parou na porta. Lembra daquele dia? Perguntou de repente. Quando você me flagrou com a Svetlana? Valha estremeceu. Em todos aqueles anos, nunca tinham falado daquele incidente. Por que lembrar agora? Respondeu baixa. Não sei. Ele sentou-se à sua frente, serviu-se de uísque da garrafa que trouxera. Às vezes penso que tudo poderia ter sido diferente. Poderia, concordou ela. Mas temos a Sônia. Igor a olhou com um estranho brilho nos olhos. Sabia que eu sempre tive medo de não poder ter filhos? Meu pai teve problemas, achei que fosse hereditário. Mas nunca fiz exames. Tinha medo de descobrir a verdade. Valha congelou, sem saber o que dizer. Aí você engravidou, continuou ele com um sorriso amargo. E eu pensei, tudo bem então. Não era para ser assim. Um calafrio percorreu suas costas. Igor terminou o uísque e saiu, deixando-a sozinha com uma ansiedade difusa. A dacha os recebeu com um silêncio gelado e o cheiro de pinheiro. Vladimir Andreevich, um homem corpulento de voz autoritária, e Lidia Pavlovna, magra e ereta como um poste, receberam nora e neta com uma polidez distante. A menina não se parece nada com você, observou a sogra, examinando Sônia. Deve ter saído a sua família, Valentina. Deve, Valha sentiu, sentindo o coração se apertar sob aquele olhar inquisidor. Sônia se encostou mais na mãe, percebendo a tensão no ar.
Ela captava os humores dos adultos com uma sensibilidade aguçada, e o clima pesado não passou despercebido. Vamos, netinha, disse Vladimir Andreevich, surpreendentemente suave. Vou te mostrar uns brinquedos. Tem um cavalo de madeira lá no sótão. Ao anoitecer, o frio apertou ainda mais. Os homens ficaram na sala discutindo. Na sala de estar, enquanto os homens planejavam a pesca do dia seguinte, Valha arrumava Sônia no pequeno quarto do andar de cima. A colcha de patchwork bordada pela avó de Vladimir Andreevich protegia a menina do frio que se infiltrava pelas frestas da janela. Ao afagar os cabelos da filha, Valha sentiu o peso de um silêncio que não era apenas da noite. Mamãe, por que a vovó olha para mim desse jeito? A voz de Sônia cortou o ar, inesperada como uma faca. Valha congelou, os dedos ainda entrelaçados nos cachos claros da filha. Como assim, meu amor? Tentou disfarçar, mas o coração já batia descompassado. Como se eu fosse estranha, Sônia fixou nela um olhar sério demais para uma criança de 4 anos. Como se não fosse sua neta de verdade. Valha beijou sua testa, sentindo a pele macia e quente sob os lábios gelados. Você está imaginando coisas, Sônico. A mentira saiu doce, mas amarga na garganta. Agora durma. Amanhã será um dia cheio de surpresas. Amanhã chegou com o barulho da porta se fechando. Igor e Vladimir Andreevich saíram antes do nascer do sol, suas botas deixando marcas fundas na neve virgem do caminho até o lago. Valha ficou na cozinha, amassando a massa para os pirogues enquanto Lídia Pavlovna cortava cebolas com movimentos precisos, como se cada golpe da faca fosse uma sentença. O cheiro ácido queimava os olhos de Valha, mas ela não chorava. Ainda não. Foi o grito do vizinho que estremeceu a casa. Lídia Pavlovna deixou cair a faca. Valha correu para a janela a tempo de ver o homem acenando desesperadamente em direção à margem do lago, seus braços como moinhos de vento contra o céu cinzento. Povalivia. Ele berrava. Igor afundou. O mundo de Valha desabou em câmera lenta. As horas seguintes foram um pesadelo sem forma, o corpo de Igor sendo puxado da água gelada por pescadores, seus lábios arroxeados, os dedos rígidos como galhos secos. A ambulância levou-o embora com a sirene cortando o silêncio da neve, deixando para trás apenas o rastro de seus passos apagados e o eco de um diagnóstico cruel. Pneumonia bilateral, hipotermia grave. Vladimir Andreevich voltou tarde da noite, o rosto uma máscara de sombra e fúria contida. Como está Igor? Valha segurou seu braço, os dedos tremendo. Viverá, resmungou o sogro, evitando seus olhos. Mas ficará na enfermaria. Pneumonia nos 2 pulmões. 3 dias. Valha passou 3 dias viajando entre a dacha e o hospital, deixando Sônia aos cuidados relutantes de Lídia Pavlovna, cujos olhares se tornavam cada vez mais cortantes, como se a criança fosse uma mancha no tecido imaculado da família. No 4º dia encontrou Igor sentado na cama, pálido como a parede atrás dele, mas com um brilho febril nos olhos que não era da doença. O que aconteceu? Valha sentou-se ao seu lado, o estômago já se contraindo em antecipação. Igor permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então sua voz saiu baixa, quase um sussurro. O médico me contou algo interessante. O ar na sala espessou. Valha sentiu o sangue gelar nas veias. O quê? Sou estéril, Valha. As palavras caíram como pedras em um poço. Patologia congênita. Confirmado por exames. Nunca pude ter filhos. Nunca. A sala girou. Valha agarrou-se à cabeceira da cama, as unhas cravando-se na madeira. Isso não é possível. Ela forçou as palavras pela garganta seca. Mas... Sônia... Exatamente. Igor tirou um envelope debaixo do travesseiro. Sabe o que é isto? Ela não respondeu. Não conseguia. Resultados do teste de DNA. Seu sorriso era uma coisa torta, quase demoníaca. Peguei uma amostra dos cabelos dela na escova. Sônia não é minha filha, Valha. Biologicamente. Cada sílaba era um golpe. Quero a verdade. Agora. Os lábios de Valha ressecavam. A náusea subia, ácida. Eu não te traí, começou, mas as palavras soaram ridículas até para ela mesma. Não minta. Igor socou a mesinha de cabeceira com tanta força que Valha estremeceu. Você transou com alguém antes do nosso casamento? Com quem? Ela entendeu então que não havia saída. A verdade, enterrada por anos sob camadas de culpa e silêncio, agora exigia ser desenterrada. Foi uma vez, sussurrou. Na noite em que fui te ver antes do casamento e te encontrei com ela. O rosto de Igor se contorceu como se ela o tivesse esfaqueado. Você se vingou? Sua voz era um rosnado. Transou com o primeiro homem que apareceu? Não. Valha sacudiu a cabeça, as lágrimas finalmente transbordando.
Estava desesperada. Perdida. Não foi assim. Quem é ele? Igor a interrompeu, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Quero o nome. Valha baixou a cabeça. Não importava. Ele nem sabia da existência de Sônia. Isso não faz diferença. Faz, sim. Igor se ergueu na cama, ignorando a fraqueza. Por 3 anos e meio criei a filha de outro homem. 3 anos e meio vivi uma mentira. Sua voz quebrou, mas o ódio a mantinha firme. Saia da minha vida, Valha. Leve sua bastarda e some do meu caminho. Amanhã me dão alta. Quero que vocês tenham desaparecido até o anoitecer. Valha levantou-se, as pernas bambas como se fossem de vidro. Ao sair do quarto, ouviu o barulho de algo sendo atirado contra a parede. A enfermeira olhou para ela com pena quando passou, mas Valha não sentiu nada. Só um vazio estranho, como se um peso que carregava há anos finalmente tivesse caído de seus ombros. Sônia não merecia um pai assim, pensou, sentando-se no trem de volta à cidade. E então, como um fantasma que sempre esteve lá, outra ideia emergiu das profundezas de sua mente. E se seu verdadeiro pai merecesse saber? Tolia deu um gole longo no uísque, o líquido queimando-lhe a garganta. Seu tom, antes áspero, tornou-se estranhamente calmo, e foi justamente essa calma que fez Valha estremecer. Você tem 2 horas. Arruma suas coisas e some da minha vida para sempre. As palavras ecoaram como um tiro no silêncio do apartamento. Ela não acreditou no que ouviu. Igor, não pode fazer isso. Protestou, a voz trêmula. Posso, sim, ele respondeu com um sorriso amargo. A casa é minha. Meu nome está nos documentos. Você não pode provar nada. Não é pela casa que estou falando. Valha quase gritou. É pela Sônia. Você é pai dela há quase 4 anos. Ela te ama. Igor tomou outro gole, fez uma careta e cuspiu as palavras como veneno. Leve sua filha bastarda e desapareça. Agora. Valha ficou paralisada, olhando para o homem que um dia jurara amar. O rosto dele, antes familiar, agora estava distorcido pelo ódio, os olhos gelados. Não restava nada do Igor que ela conhecera. Tudo bem, murmurou, a voz quebrada. Nós, como em um sonho, entrou no quarto de Sônia. A menina estava sentada na cama, abraçada ao urso de pelúcia, os olhos vermelhos de chorar, mas secos. Até as lágrimas ela engolia, como se temesse incomodar. Vamos para outra casa, meu sol. Valha forçou um tom animado. Pega suas coisas favoritas. E o papai? Sônia perguntou baixinho. Valha hesitou. O papai precisa ficar sozinho por um tempo. Ele está muito cansado. Rápido, empacotou as roupas da filha, os brinquedos, os desenhos pendurados na parede. Dos seus pertences, levou só o essencial. Documentos, algumas roupas, as fotos da avó. Tudo que acumulou em anos de casamento ficou para trás, abandonado em gavetas e armários. Quando saíram com as malas, Igor estava afundado na poltrona, a garrafa de uísque pela metade. Adeus, jogou no ar, sem olhar para elas. Até logo, papai. Sônia acenou, a voz firme apesar da dor. Fique bom. Igor estremeceu, mas não respondeu. Na escada, Valha ajudou a filha a vestir o casaco, jogou sua própria jaqueta sobre os ombros. Quando já estavam na porta, Igor a chamou. Valha. Quem é ele? Ela se virou. Um homem bom, respondeu baixa. Muito melhor do que você imagina. A porta bateu atrás delas com um estrondo surdo. A velha comunalca no vasilhas que Ostrovas recebeu com cheiro de sopa de repolho e pelo de gato. Tia Clava, a vizinha, ergueu as mãos ao vê-las. Valiucha voltou. E a menina, como cresceu? Seu olhar saltou para a mala. O que aconteceu, minha filha? Uma longa história, suspirou Valha. Podemos ficar um tempo na minha antiga kitnet? Sua kitnet? Tia Clava bufou. Quem ia querer aquele cubículo? Está vazia, só tiro o pó de vez em quando. Sabia que você voltaria. De onde? Valha surpreendeu-se. Esse seu homem era um canalha desde o começo, a vizinha balançou a cabeça. Esses não duram. Entrem, vou fazer um chá para esquecerem o caminho. O quarto era igual ao dia em que Valha o deixará. Os mesmos papéis de parede desbotados, o mesmo assoalho rangente, a mesma cama estreita encostada na janela. Tia Clava não mentira. Vamos morar aqui? Sônia perguntou, olhando ao redor com curiosidade. Sim, querida. Gosta? É aconchegante. Valha mentiu, forçando um sorriso. E quieto. Desfizeram as malas, estenderam os lençóis limpos que a vizinha trouxera. Quando Sônia adormeceu, Valha sentou-se à janela. Do lado de fora a neve caía, cobrindo a cidade com um manto branco. Os pensamentos giravam sem parar. Como pude me enganar tanto? Olhou para a filha dormindo. Como pôde ligar sua vida a um homem capaz de jogá-las fora assim? A culpa não era por Igor, era por Sônia.
E por Tolia, o homem que nunca soube que tinha uma filha, que um dia lhe mostrou uma bondade que ela jamais esquecera. Devia ter contado a ele assim que soube da gravidez. Valia enterrou o rosto nas mãos. Mas teve medo. Medo de que ele a rejeitasse, de que não acreditasse nela. Escolheu o caminho fácil, acreditou nas promessas de Igor. Agora teria que recomeçar, arrumar um trabalho, sustentar a filha, construir uma nova vida. E acima de tudo, dizer a verdade a Tolia. Essa ideia a aterrorizava mais que tudo. Ele tem o direito de saber. Mas e se, depois de tantos anos de silêncio, ele as rejeitasse como Igor? E se? Lá fora, Petersburgo noturna cintilava, indiferente às dores humanas. A neve continuava a cair, apagando pegadas. Valia aproximou-se de Sônia, ajustou o cobertor. A menina sorria levemente no sono, confiante, serena. Ela merece uma família de verdade. Valia decidiu. Vou encontrar Tolia. Mesmo que ele não queira nos ter por perto, precisa saber que tem uma filha. Uma filha incrível. Séria, esperta, cheia de uma luz que Igor nunca mereceu ver. Pela primeira vez em anos, algo parecido com esperança aqueceu seu peito. O futuro era incerto, mas o pior já havia passado. Do outro lado da parede, tia Clava batia panelas, cantando uma velha canção sobre o marinheiro que nunca voltou. Em outro canto da cidade, no apartamento vazio da Petrogradskaya, Igor permanecia na escuridão, apertando um copo vazio. E em algum lugar de Petersburgo, um homem vivia sem suspeitar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O copo de chá ficou suspenso a meio caminho da boca de Toli. O que, Sônia? É sua filha? A palavra Tolia escapou finalmente dos lábios de Valia, como se um peso invisível tivesse se desprendido de seus ombros. Ela está prestes a fazer 4 anos. Nasceu em janeiro de 2019. A xícara bateu levemente na mesa. Toli se levantou devagar, aproximou-se da porta e espiou o quarto onde Sônia, absorta, folheava um livro de ilustrações. Minha filha, sussurrou, como se testasse o som daquelas sílabas. Sônia, minha filha. Valia assentiu, incapaz de pronunciar qualquer palavra. Por que você não me contou antes? Não havia acusação em sua voz, apenas uma dor surda e um espanto que o deixavam sem rumo. Por que esconder por todos esses anos? Eu tive medo. Valia baixou a cabeça. Quando descobri que estava grávida, Igor voltou à minha vida. Jurava que me amava, que consertaria tudo. E eu estava sozinha, perdida, sem saber o que fazer. E você se casou com ele. A afirmação de Toli era seca, mas sem amargura. Sim, pensei que seria melhor para a criança. Uma família completa, um pai que pudesse lhe dar estabilidade. Os dedos de Valia se entrelaçaram com força no colo. Toli afundou lentamente na cadeira. E agora? O que mudou? Então Valia contou tudo. Os exames de Igor, o teste de DNA, a briga violenta, a expulsão de casa. Ele nem sequer tentou permanecer como pai para ela, concluiu, a voz embargada. Simplesmente a apagou da vida dele, como se fosse um objeto que não servia mais. Por longos minutos, Toli ficou em silêncio, os olhos fixos em algum ponto além da parede. Depois, de repente, perguntou, posso falar com ela? Com Sônia? Claro. Valia engoliu em seco. Mas ela não sabe. Para ela, o pai sempre foi Igor. Ele se levantou e entrou no quarto. Valia o seguiu, o coração batendo descompassado. Sônia estava sentada no sofá, uma grande edição ilustrada aberta no colo. Que desenhos bonitos, comentou, erguendo os olhos. É Alice no País das Maravilhas. Toli sentou-se ao seu lado com cuidado. Você gosta de contos de fadas? Gosto, respondeu a menina séria. Especialmente os que falam de pessoas corajosas. Você se parece muito comigo quando era criança, disse Toli baixinho. Eu também adorava essas histórias. Sônia o observou com atenção, inclinando a cabeça para o lado. Você tem olhos bondosos, declarou de repente. Não como os do papai. O ar ficou pesado. Toli congelou sem saber o que responder. Então, lentamente ajoelhou-se diante do sofá, ficando na mesma altura da menina. Sônia, sua voz tremia. Você é uma garota muito boa. E eu preciso te dizer uma coisa. Valia segurou a respiração junto à porta imóvel. Você quer ser meu papai? A pergunta de Toli foi direta, os olhos fixos nos dela. Um papai de verdade. Que vai te amar, cuidar de você, nunca te magoar. Sônia o encarou por um longo instante, com um olhar que não condizia com seus 4 anos. Depois, de repente, pousou a mãozinha em sua bochecha. Quero, disse simples e solene. Algo dentro de Valia se partiu. O peso dos últimos dias, o medo, a incerteza, tudo desabou de uma vez. Ela se apoiou no batente da porta, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Toli abraçou Sônia com cuidado, puxando-a para perto.
A menina encostou a cabeça em seu ombro, confiante. Recebi um convite para um teatro em Moscou há algum tempo, disse ele, sem soltar a filha, mas olhando para Valia. Um pequeno papel em uma nova peça. Sempre adiei, sem coragem de deixar Petersburgo. Mas agora sei que é hora de ir, todos juntos. Valia enxugou as lágrimas. Nós três? Sim. Você, eu, Sônia. Toli sorriu. Vamos ser uma família de verdade. Se você quiser. Eu quero, ecoou Valia sem hesitar. O trem para Moscou partia ao meio-dia. A plataforma da estação Moskovski estava repleta de passageiros apressados. Valia segurava a mão de Sônia, enquanto Toli carregava suas poucas malas. Valesha. Uma voz familiar a fez virar-se. A avó Ana Petrovna, em seu casaco gasto e um gorro de tricô, avançava em sua direção, apoiada na bengala. Vovó. Valia correu para abraçá-la. Como soube? Liguei para o seu antigo apartamento. A vizinha contou, explicou Ana Petrovna sorrindo. Não poderia deixá-los partir sem me despedir. Seus olhos se voltaram para Toli, estudando-o com atenção. Então é você, murmurou. Agora entendo de onde Sônia herdou esse jeito sério. Toli sorriu constrangido e estendeu a mão. Anatoly. Prazer em conhecê-la. Igualmente, jovem. A avó apertou sua mão com firmeza, depois se inclinou para a bisneta. Soneca, obedeça à mamãe e ao papai. E não se esqueça de escrever para a vovó, combinado? A menina assentiu, solene. O anúncio da embarque soou pelos alto-falantes. Toli pegou as malas, ajudando Valia e Sônia a subir no vagão. Boa viagem, minha filha, disse Ana Petrovna, abraçando Valia com força. Sempre soube que tudo daria certo para você. De onde tirou essa certeza? Valia sussurrou. O coração me disse, respondeu a avó, sorrindo. E ele raras vezes engana. O trem começou a se mover. Sônia pressionou o rosto contra a janela, acenando com a mãozinha para a avó. Toli passou o braço pelos ombros de Valia. Está com medo? Não, ela admitiu. É um novo começo. Uma nova cidade, uma nova vida. Do zero, completou Toli sorrindo. Mas vamos dar conta. Valia observou a plataforma se afastar, a figura da avó ficando cada vez menor. Uma estranha mistura de saudade doce e esperança a invadia. Às vezes, os maiores erros nos levam à maior felicidade, pensou, olhando para Sônia e Toli, tão parecidos em perfil. À frente estava Moscou. Uma casa nova, possibilidades novas. Uma vida que construiriam juntos, a família que ela sempre sonhou. O trem ganhava velocidade, levando-os para longe do passado em direção ao futuro.